Agora a gente volta a falar sobre a guerra comercial que se desenha, que pode ampliar o embate entre Estados Unidos e a China. No Brasil, o setor produtivo teme, claro, o aumento de tarifas. E quem analisa esse cenário agora, nós convidamos o diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, Christopher Garman. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito bom te receber aqui no Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, a gente estava falando agora há pouco com os comentaristas sobre esse assunto. Tudo ainda está no ponto de vista mais especulativo. Hoje houve um recuo dos Estados Unidos, a China anunciou medidas para retaliação em relação a questões comerciais, as tarifas, mas eu pergunto de que forma, fazendo obviamente um exercício de adivinhação, especulação, de que forma que o Brasil pode entrar nessa mira do governo de Donald Trump? Olha, eu acho que a primeira lição dessa última semana, ou talvez últimos 3 dias, é que o Trump vai utilizar a tarifa de forma agressiva na sua condição de política externa. Ao mesmo tempo, esse presidente, pelo menos o Trump, nesse segundo mandato, ele tem anunciado umas tarifas totalmente desproporcionais, com um custo econômico enorme, onde o presidente também volta atrás e usa isso como um mecanismo negacional, de negociar algo em troca. Então, nós vimos essa tarifa de 25% sobre México e Canadá, que anunciou, e o México e o Canadá entregando muito pouco, porque eles já tinham prometido 10 mil tropas nas fronteiras, o presidente Trump recuou. Mas eu acho que nós estamos por um longo período pela frente, onde a ameaça de tarifas não vai embora tão cedo. O que isso significa para o Brasil é que o risco de algumas tarifas ao longo desse ano é elevado. Nós estamos vendo um Trump muito mais confiante de si mesmo, com um secretariado muito leal a ele, e propostas do presidente saem sem passar pelos filtros dos assessores que ele tinha no primeiro mandato. Então, acho que é um presidente Trump sem filtros, mas em que cada anúncio não pode ser levado a pé da letra. Agora, só mais uma questão de passar para os nossos comentaristas. Claro que há uma reação internacional muito grande em relação a isso, e lendo bastante sobre isso, a gente vê, claro, as reações dos países e o que pode efetivamente acompanhar com cada país. Mas eu pergunto para o senhor, essas decisões que podem ser tomadas pelo governo de Donald Trump protegem a indústria americana de uma certa maneira, ou seja, internamente para ele, para o governo dele, isso é positivo ou é mais uma forma de provocar outros países, até mesmo a China, como a gente vem acompanhando? A gente pode responder essa pergunta para algumas etapas. Se a gente olha a tarifa de 25% sobre 2 dos seus principais parceiros comerciais, o Canadá e o México, teria o potencial de ser danoso para a indústria americana, porque você tem várias indústrias que estão totalmente interligadas nesses 3 países, e algumas indústrias, como o setor automobilístico, por exemplo, você tem um componente feito em Detroit, aí é exportado para o México, aí é reexportado para o Texas, volta para o México e depois o consumo final nos Estados Unidos. Então, veja que se você é tarifado em cada travessia dessa fronteira, traz um consumo enorme para o consumidor americano, e você desestrutura essas cadeias que foram criadas na premissa de um ambiente de livre comércio. Então, é por isso mesmo que o Donald Trump talvez recuou, de conseguir alguns benefícios, mas tarifas mais focadas podem trazer indústrias para os Estados Unidos, sim, mas geralmente vem com um preço de mais inflação, um pouco menos crescimento, e também uma política monetária de juros mais elevados reagindo a esse choque inflacionário. Tudo depende da dosagem. Christopher Garman, da Eurasia Group. Vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, Christopher. Vocês na Eurasia, claro que traçam cenários de projeção, análises. Aí eu queria saber se vocês já têm um indicativo de qual é o cálculo do Donald Trump ao disseminar medo, incerteza, atrair hostilidade no mundo inteiro, que pode ser algo
que não se reverta em benefício dos Estados Unidos. Dá para a gente já ter, vocês têm essa análise, esse tipo de projeção? Não, boa pergunta, Dora. Eu acho que quando a gente tem conversado com lideranças políticas em vários países, seja na China, seja nos países da Europa, no Canadá, todas as lideranças políticas estão tentando entender a motivação do Donald Trump, o que de fato ele quer com essa postura e ameaça belicosa do lado de tarifas. Ele deu a justificativa, por exemplo, que é uma crise de fentanil, que provavelmente não foi. Isso foi uma justificativa jurídica para justificar um decreto de emergência para poder impor tarifas sem os mecanismos tradicionais de você impor tarifas. Mas eu acho que a nossa leitura é que nós temos um presidente que sempre acreditou no uso de tarifas. Se você pegar o histórico do Donald Trump como liderança empresarial, depois como presidente, ele tem uma crença que outros países estão tirando vantagem dos Estados Unidos. Ele olha muito para a balança comercial e também não acredita que o uso de tarifas traz esses danos econômicos de inflação e menos crescimento de que vários economistas têm projetado. Então, eu acho que ele acredita que o custo é menor e trazer empregos para o país maior, e uma visão um pouco mercantilista de que em países que têm um superávit comercial com os Estados Unidos estão tirando vantagem do país. Então, eu acho que isso é um pouco a maneira com a qual ele vê o mundo, mas é claro que ele também utiliza tarifas como um instrumento de barganha, de poder tirar vantagens, seja do lado de imigração ou outros temas. Então, tem um estilo do livro que ele fez, que é a arte de fazer o negócio, e tem algo de uma crença dele mesmo, de que uma política industrial, utilização de tarifas, é uma maneira eficaz de trazer empregos para o país. Pergunta de Nelson Kobayashi. Christopher, boa noite. A minha pergunta é sobre quais oportunidades para o Brasil nessa discussão toda, em especial para o agronegócio, porque a gente sabe que a China é uma grande importadora de produtos do agro americano, e se isso vier a ser sobretaxado, isso poderia ser uma oportunidade para o agro brasileiro? Pode ser, boa pergunta, mas a nossa visão tende a ser menor do que foi no primeiro mandato. Por uma razão simples. Quando a gente viu o primeiro mandato do governo Trump, o agro americano tinha uma participação muito maior nas importações chinesas que tem hoje. E quando houve a primeira rodada de guerra comercial nos Estados Unidos e China, os chineses responderam colocando tarifas sobre produtos agro-americanos, e o Brasil se beneficiou de suprir essa demanda e necessidade chinesa. Mas, desta vez, nós temos, por exemplo, a soja brasileira ocupando quase 70% das importações chinesas, e a soja americana tem um papel muito menor. E também nós temos um período de entre-safra, entre a safra da soja nos Estados Unidos e no Brasil, então não é fácil substituir soja americana com soja brasileira sem ter que pagar mais. Então, os ganhos relacionados ao agro pode vir sim, mas tende a ser um pouco menor do que no primeiro mandato. E a diferença dessa vez, acredito eu, é que o Brasil sofre mais risco de medidas tarifárias contra esse segundo Trump do que no primeiro mandato. E o senhor acredita que a China pode ter algum benefício em relação a esse embate com os Estados Unidos? Alguns analistas vêm falando muito isso, que o país pode sair beneficiado, talvez até mais fortalecido. Isso pode acontecer efetivamente? Olha, é claro que quando a gente olha pelo ângulo da China tendo relações mais próximas, comerciais e políticas com outros países, isso pode acontecer. Na medida que os Estados Unidos coloca medidas tarifárias e gera uma incerteza grande sobre seus aliados, e também na América do Sul e outras regiões do mundo, é natural que você tenha uma proximidade maior com a China. Vamos ver também, por exemplo, na reunião da COP, como a China deve ter um papel de maior destaque em termos relativos com a saída dos Estados Unidos nessas negociações climáticas. Então, em termos de o que se chama nos Estados Unidos de soft power e proximidade com outros países, a China pode sair ganhando sim. Mas não devemos esquecer que o governo chinês está muito preocupado com as repercussões econômicas de uma guerra comercial com os Estados Unidos. O presidente Xi Jinping está numa situação
de uma desaceleração da economia chinesa. Os relatos que nós temos escutados na Eurásia é que a liderança chinesa e o presidente Xi Jinping está um pouco mais preocupado com as condições sociais. Então, se vier medidas tarifárias mais fortes e também a liderança chinesa está preocupada com as restrições tecnológicas que os Estados Unidos podem colocar sobre a sua economia. Então, para um regime autoritário como o da China, isso preocupa. Uma reação da China pode ser uma desvalorização da sua moeda e estímulos fiscais maiores. Mas, sem dúvida nenhuma, acredito eu que o governo chinês gostaria de evitar essa guerra comercial e não ver isso como uma vantagem relativa, olhando o tamanho de todos os riscos e oportunidades que podem vir dessa guerra comercial. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Mais uma vez, obrigado pela sua gentileza e a gente volta a se falar. Grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Um abraço.